A paz do Senhor. Hoje eu vou estar apresentando para os irmãos a lição de número 6. Graças a Deus, mais uma vez estamos aqui, pela graça e misericórdia do Senhor. O título da lição é Um chamado ao arrependimento. Textual. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, 17. A verdade aplicada diz: o caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Objetivos da lição: apresentar o contexto histórico do Salmo 51, revelar o caminho do arrependimento e mostrar os pedidos do salmista a Deus. O texto de referência se encontra lá no Salmo 51, versos de 1 a 10, o 12 e o 13. Se você quiser acompanhar, Salmo 51, versos de 1 a 10, 12 e 13. Vamos lá. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que a teus olhos é mau, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Amém? Vamos orar neste momento. A oração sempre é importante. Senhor, meu Deus e eterno Pai, neste momento, diante da tua presença, nós nos apresentamos a ti, porque nós estamos aqui, Senhor, para aprender da tua palavra, que o Senhor venha estar na direção neste momento, ensinando ao teu povo e mostrando o caminho correto do arrependimento. Senhor, isso é um chamado para o arrependimento, que o Senhor nos dê sensibilidade, nos dê um entendimento, um discernimento para entender a tua palavra e viver segundo a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Vamos começar lá. Introdução. Nesta lição abordaremos o contexto histórico do Salmo 51, bem como as consequências do pecado e a possibilidade da restauração quando há verdadeiro arrependimento. No tópico 1 é o contexto histórico. Vai falar do contexto histórico do Salmo 51, que foi um salmo que Davi escreveu mediante quando foi revelado o seu pecado. Então, ele escreveu esse salmo. O Salmo 51 ecoa a angústia causada pelo pecado e os tristes sintomas da desobediência aos preceitos do Senhor. Mostra também que o pecado de Davi lhe conduziu a um estado de completo esvaziamento espiritual e profunda angústia. Então vamos lá, no tópico 1.1, as transgressões de Davi. Lá em 2 Samuel 11, nós vemos todo o processo do pecado que Davi cometeu. Ele, primeiramente, tinha chegado o tempo de os reis irem para a guerra. E Davi mandou Joabe, que era o comandante do exército, com todo o exército para a guerra e não foi. Ficou em casa, Davi, você vai ver lá. Porém, Davi ficou, 2 Samuel 11, 1. Então, ele ficou em casa. Não era para ele ficar, era para ele ir para a guerra e ele ficou. Depois, o que aconteceu? Primeiro, ele deu lugar. Tem um ditado que se diz assim, mente vazia, oficina do diabo, Então, ele estava sem fazer nada. Ficou lá,
à toa, né, sem fazer nada, quando ele devia estar a trabalho, devia estar a serviço, fazendo algo, né, pelo seu povo, como ele era rei. Não, e ele ficou, então ele deu lugar. Aí naquele momento ali, né, desocupado, sem fazer nada, ele estava pelo terraço, né, viu uma mulher tomando banho, porque o terraço dele, o palácio dele era mais alto que todas, ele tinha uma vista privilegiada, né? Ali naquela região de Israel, na antiga nação de Israel, as casas tinham telhados planos, eram casas bem encostadas uma na outra, o espaço era limitado e os terraços eram usados como pátio, até para dormir à noite eles usavam. Então ele e Davi tinha uma visão privilegiada, porque o palácio dele era mais alto que todas as casas, ficava ali em cima do monte, né, em Jerusalém. Então, ele estava ali andando, viu aquela mulher, que era a esposa de Urias, tomando banho, né, desejou ela e mandou chamar ela. Deitou-se com ela e adulterou, né? Sabia que era uma coisa errada, mas praticou esse ato. Por fim, o que ele fez? Planejou a morte de Urias, que era o esposo daquela mulher, Batseba. Né? Então, foram as transgressões de Davi. Nós vamos aprofundar mais nisso mais na frente. Nós, como cristãos, ser humano, nós somos testados, nós somos provados diariamente. Todos os dias passamos por lutas, todos os dias passamos por tentações, aflições, porque todos temos fraquezas e o inimigo conhece as nossas fraquezas. E ele nos tenta, né, joga tentações, esses tipos de coisa, né, de acordo com as nossas fraquezas. E aí nós temos duas decisões a tomar diante dessa situação: ou a santificação ou a transgressão da lei. A santificação é buscar refletir o caráter de Cristo em nós, é deixar Cristo viver em nós, né? E andar em espírito. Em Romanos 8,13 você vai ver isso, Gálatas 5,16, né? Vai falar sobre as obras da carne, vai falar sobre que nós devemos andar em espírito, né? E então, nós temos essas duas decisões: você santifica a sua vida ou você se entrega às concupiscências da carne. E todas as duas opções têm consequências, né? Porque as consequências do pecado, de se entregar à carne, é mais ruim, né? São destruidoras. A santificação é você esvaziar de si mesmo e deixar Cristo viver em nós, porque nós não conseguimos, nós somos falhos, nós temos muitas fraquezas. Mas se o Senhor estiver vivendo na sua vida, aí sim você consegue. Aí sim Ele consegue isso em você. É a misericórdia dele que nos alcança. E as obras da carne, que você vai transgredir a lei fazendo as obras da carne, olha que eu vou ler para você lá em Gálatas 5. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que as cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, não é só o que o Davi fez como oh meu Deus do céu, como a prostituição, não é só o adultério, isso que eu queria lembrar essa palavra, perdão aí os irmãos, não é só o adultério, mas olha quantas coisas que tem, que faz parte das obras da carne, né? Às vezes a gente pensa que é só o adultério, que é só o assassinato, que é só... Não, tem muita coisa que nos afasta de Deus, né? Então, ou você decide servir a Deus de verdade, santificar a sua vida e buscar fazer a vontade de Deus, ou você transgride a lei e perde a sua salvação. Faz aquilo que desagrada o coração de Deus. Então aí nós apresentamos
as transgressões de Davi. 1.2, o fruto do pecado e o plano de Davi. Em decorrência do ato pecaminoso, Batseba engravidou e comunicou a Davi. Aí, o que aconteceu? A partir de então, a situação se agravou. Nossa, agora tá tudo escondido, agora vai ser revelado, né? Porque o fruto ia denunciar o pecado e a pena de morte deveria ser aplicada a Davi e a Batseba, conforme determinava a lei, lá em Levítico 20, 10, ou Deuteronômio 22. 22 você vai ver que a lei mandava, a lei que Deus deu, mandava que quem fosse pego em adultério com uma mulher casada, o homem e a mulher deveriam ser mortos para limpar o mal de Israel. Então, era isso que fazia a lei. Quer dizer, nessa época Jesus não tinha vindo ainda, né? Jesus não tinha nascido ainda. A lei era assim, então ele tinha que morrer. Então, para esconder isso, Davi planeja, faz um plano ali para tentar resolver a situação. O que ele faz? Mandou chamar Urias, que estava na guerra, para ele ir descansar, ficar com a esposa dele. Ó, você não precisa ir para a guerra mais não, fica aí tranquilo com a sua esposa, vai descansar, né? Não precisa ir para a guerra, você já trabalhou demais. Mas Urias falou, não, eu não vou ficar em casa, eu vou para a guerra, o povo tá tudo lá guerreando, então eu vou para a guerra, né? Não vou ficar, não deu certo. O que Davi faz então? Davi faz uma festa, chama Urias para festejar com ele, para embriagar ele, para que ele possa dormir com a sua esposa e assim ele parecer que ele era o pai daquela criança que iria nascer. Mas Urias não vai, ele festeja lá com Davi, mas ele vai e fica na porta do palácio lá. Aí o Davi pergunta, mas por que você tá aí, rapaz? Vai para sua casa, ficar com sua família, com sua esposa? Não, meu senhor. O povo de Israel tá guerreando. Tá todo mundo lá na guerra. Eu não posso ficar aqui à toa. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que estar em serviço. E ele não quis ir. Então não deu certo. Aí o que Davi planeja? Ele vai e planeja a morte de Urias. Manda uma mensagem para Joabe e fala para ele, ó, você vai colocar Urias lá na frente, onde é mais pesada a guerra, onde o trem é mais complicado. Porque se colocar ele lá onde é mais pesado, aí ele vai morrer. E aí o que acontece? Ele morre. Que ele vai pro mais pesado da guerra e aí ele morre. E depois da morte de Urias, Davi vai, casa com Batseba e pensa assim, não, resolvi tudo agora, nada vai ser revelado. Casei com ela, né? Agora tá tranquilo. Tudo ficou apagado. Só porque Deus sabia o que estava acontecendo. E aquilo não agradou o Senhor. Não estava agradando ao Senhor. E Deus, ele é muito justo. Nada passa diante dos olhos de Deus. A gente pode pensar que está pecando e esconder dos olhos dos homens. Mas de Deus nada se esconde. Deus vê todas as coisas, né? Os olhos de Deus estão ao redor, vendo toda a terra, vendo tudo o que a gente faz. Então não tem como esconder nada de Deus. E esse ato dele casar com a Batseba para tentar resolver, nos faz lembrar que muitos jovens casais, quando estão em namoro, cometem a fornicação, pecam antes do casamento, né? E casam, não confessam seu pecado, não resolvem ali, fica como se não tivesse acontecido nada, casam achando que ali resolveu, né? E não resolve, porque a palavra de Deus é muito clara e diz, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Então, é preciso ter a confissão. Se você não admite que errou, não há arrependimento verdadeiro. Então, não adianta casar pensando que está resolvido, porque não está, né? A gente tem que consertar, porque no dia que Jesus voltar, muitos vão ficar por causa desse tipo de coisa e o julgamento vai ser triste, vai ser pesado, né? Segundo o manual bíblico de Halley, essa foi a mancha mais hedionda na vida de Davi. Adultério, mais a instigação ao assassinato com o propósito de encobri-lo. Foi a mancha mais hedionda na vida de Davi. 1.3, Natan, o profeta de Deus. Para Davi a situação estava resolvida, né? Não, resolveu. Porém, não imaginava que seria visitado pelo profeta Natan a mando de Deus e o pecado encoberto denunciado. Natan cumpre com habilidade o ofício determinado por Deus. Ele usa a experiência de Davi e conta uma parábola.
veja o que ele faz. Ele chega lá e fala para Davi: olha, Davi, eu vou te contar uma história. Numa certa cidade havia um homem rico e um homem pobre. O rico tinha muitas ovelhas e o pobre só tinha uma. Ele alimentava ela, ele cuidava dela, dava muito amor, não deixava faltar nada para ela. E aí aquele homem rico foi e tomou aquela ovelha do pobre, a única que ele tinha, tomou dela. O que o senhor acha disso? E aí Davi ficou furioso, né, com raiva mesmo, falou: não, tem que matar esse homem, tem que matar e tem que fazer ele pagar 4 vezes mais. Eu acho que é 4 vezes mais que ele falou. 4 vezes mais o preço dessa ovelha, ele falou, né? E aí, naquele momento, o profeta Natan fala: pois é, este homem é o Senhor, Davi. Este homem é você. Né? Isso nos mostra o que acontece. Que Deus não faz acepção de pessoas. Os reis não podem pecar e fugir às consequências, mais do que quaisquer outras pessoas. Podem estar acima das leis humanas, mas não das divinas. Tem gente que acha que porque tem um cargo na igreja, ou porque tem dinheiro, né, tá acima da lei, né, pode fazer o que quer, de qualquer maneira, que vai ficar tudo encoberto ali. Mas diante de Deus, somos todos iguais. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não importa com o seu dinheiro, Deus não importa com o seu status, não. O que Deus importa é com o coração, um coração quebrantado, um coração verdadeiro, um coração sincero. É isso que para Deus vale. E outra coisa importante, o homem mais santo é capaz de cair no pecado mais terrível, né? Aquele que está de pé, tome cuidado para não cair. Nossos corações são todos semelhantes e capazes das ações mais vis, a não ser pela graça de Deus. Somente na medida em que aprendemos a andar em espírito, poderemos cessar de obedecer às concupiscências da carne. Então, olha como isso é importante, né? Às vezes a gente vê o irmão que errou, outra pessoa que errou e fala: nossa, que coisa horrível, né? E quer destruir aquela pessoa e sai falando, e nunca que eu vou fazer algo assim. Toma cuidado, irmão. A gente tem que vigiar. Não é por nós, é pela graça de Deus, né? O homem mais santo é capaz de cometer as coisas mais terríveis, as coisas mais horríveis. Então, se você não vai cometer o mesmo que o outro, mas você tem a sua fraqueza, a gente tem que vigiar e a gente tem que orar uns pelos outros e pedir a misericórdia de Deus para conosco, porque nós não somos nada, é Deus que é tudo nas nossas vidas, né? Então vamos passar para o tópico 2, o caminho do arrependimento, né? Nessa conversa, Natan relata os grandes feitos realizados pelo Senhor a Davi. No entanto, Davi se esqueceu de tudo isso ao ceder à concupiscência da carne. O profeta afirma que aquilo que ele tinha feito em oculto seria exposto como a luz do sol perante Israel. 2 Samuel 12:12. Logo, Davi se arrepende do seu pecado e pede perdão, né? Então, Natan chegou lá e falou quantas coisas Deus tinha feito na vida de Davi. Deus tinha colocado ele naquele palácio, né? Tudo que Davi queria, ele tinha, né? E ele se esqueceu de tudo que Deus já tinha feito. Muitas vezes a gente, meu Deus, Deus faz tanta coisa na vida da gente. Deus faz milagres através da gente. E aí a gente esquece de tudo isso por causa de uma bobeirinha, de um pecado que não vale nada. E esquece o que Deus fez, o tanto que é maior as coisas que Deus faz comparado com os pecados. Pelo amor de Deus, vamos lembrar do quão grande é Deus, né? Antes de fazer qualquer coisa que desagrade a Ele. 2.1. Reconhecimento e confissão do pecado. Davi declara: porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Salmo 51:3. Ele sabia profundamente dos seus erros, estava em sua consciência. Era algo que ele não podia conviver normalmente, pois estava em suas lembranças, oprimindo seu espírito. Aquela pessoa que errou, ele sabe que ele errou. Ele tem consciência de que... Ele tem consciência do seu erro. Ele sabe que ele errou, né? Cada pessoa que comete um erro tem consciência. Fica na cabeça: não, eu sei que eu fiz aquilo, eu sei que eu falei isso, né? A nossa consciência serve para isso. E ele não podia conviver normalmente
Muitas vezes isso aflige, né, o nosso espírito, nos tira a paz, né? E Davi tinha sensibilidade a ponto de reconhecer o seu pecado. Essa ação deixa óbvio o arrependimento, pois exige o reconhecimento da falha. Ninguém vai se arrepender se não reconhecer que errou, né? Ele teve tanta sensibilidade que ele reconheceu: eu errei, eu falhei, eu pequei contra ti, Senhor, foi contra ti que eu pequei, né? E aí ele reconheceu o seu erro. Se ele reconheceu, é porque ele teve um arrependimento verdadeiro. Porque o mais difícil para o ser humano é o reconhecimento das suas falhas, porque o orgulho é da natureza humana, e o orgulho nos impede disso, porque aí a gente tem que humilhar e falar: eu errei, né? Então é isso que é difícil. E hoje em dia a ausência de sensibilidade espiritual tem sido constante no meio do povo, né? Não, a mente está cauterizada, não tem mais consciência, não tem sensibilidade para reconhecer os seus erros, e as pessoas têm se acostumado a viver em pecado dentro da igreja, até mesmo dentro da igreja. Muito tem se buscado o Deus da prosperidade, mas pouco se busca o Deus que leva o caminho do arrependimento. Só queremos os bens materiais, só queremos crescer, só queremos ter status, aparecer, mas a humilhação, humilhar perante o Senhor, reconhecer os nossos erros, nós não queremos, né? Nós não queremos. E esse caminho é muito perigoso. Perdoa, irmãos, a garganta tá meio ruim. Davi tinha uma compreensão tão profunda disso que estava pensando continuamente nisso com tristeza e vergonha. A sua contrição diante do pecado não foi meramente passageira de uma paixão, mas um profundo pesar. A gente vê isso lá no Salmo 51, porque é muito forte esse salmo. Você vê que ele estava numa tristeza tremenda, né? Aí no 2.2, a confissão e o pedido de perdão. Davi não só reconhece o seu pecado, mas também o confessa. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal. Salmo 51:4. Percebemos que Davi confessa e pede a Deus o perdão. Um comentarista chamado Shed explica: os pecados não confessados afastam o crente de Deus, da mesma forma que o pecado prazeroso mantém o não cristão longe do Senhor, que poderia libertar. O mais importante ao ser humano, ao reconhecer os pecados cometidos, é o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que aceita o desejo do ser humano de ser santo como ele é santo, aceitando a limitação dos homens e perdoando-os. Então, quando a gente não confessa os nossos pecados, nós nos tornamos ímpios, porque ele falou aqui, nos afasta de Deus da mesma forma que quem não é crente está num pecado prazeroso, da mesma forma, né, que o pecado prazeroso mantém o não cristão longe do Senhor. Então, nos torna como ímpios, nos torna longe da presença de Deus, nos afasta de Deus. E o tanto que é ruim, irmãos, ficar longe de Deus. Deus é tão maravilhoso. O mais importante, quando a gente reconhece, é o amor de Jesus Cristo. Porque Ele nos aceita da forma que nós somos. Ele nos aceita como ser humano, que quer ser diferente, mas que tem limitação. Isso é tão maravilhoso. Vamos buscar a Deus, né? Vamos buscar o amor de Deus. Sem o amor de Deus, nós não conseguimos sobreviver. Nós não conseguimos vencer as lutas nessa terra. Sem o amor de Deus, nós não somos nada. É o amor de Deus que supre todas as nossas necessidades. É o amor de Deus que preenche aquele vazio da alma, que tira toda aquela angústia, né? É muito forte isso. É muito importante, né? Esse chat também comentou que alguns pecados, por vezes comuns na vida do cristão, com uma fé fraca ou superficial, passam despercebidos ou não são reconhecidos, mas que causam prejuízos espirituais na vida do ser humano com consequências fatais. Esses pecados são como ervas daninhas que não precisam de adubo para crescer e proliferar, mas atrapalham uma vida cristã saudável. Então, ele diz aqui, que tem uns pecadinhos, né, entre aspas,
que a gente pensa assim, não preciso de confessar isso. Não, tem coisa que você tem que confessar para o seu pastor. Mas tem coisas que você confessa para Deus, como um pensamento, um sentimento, né? Chega no Senhor e fala, Senhor, ajoelha ali no seu quarto, ora, Senhor, eu senti isso, eu pensei aquilo, né? Eu senti raiva do meu irmão, eu senti desejo, eu pensei, eu falei o que não devia, né? Comentei sobre a vida. Isso a gente pensa que não tem que confessar, mas você tem que confessar para o Senhor, né? Eu tenho certeza que se você tiver essa experiência, você vai ver tanto que vai fazer diferença na sua vida. Eu conto tudo para o Senhor. Quando a gente conta tudo para Ele, aí nós temos um acesso liberado até Ele, né? Aquelas barreiras caem por terra e você tem acesso a Deus. E isso nos aproxima mais de Deus, porque aí Ele vê o nosso coração contrito, o nosso coração quebrantado, o nosso arrependimento verdadeiro. Eu falo, Senhor, eu pensei isso, eu falei aquilo, né? Eu senti, tive aquele sentimento, mas Senhor, eu não quero ser assim, me perdoe, eu quero ser diferente, eu quero mudar, né? Isso é confessar para o Senhor. Então a gente pensa que essas coisinhas, não precisa, é coisinha mínima, né? Só pensei, né? Só falei. Não, mas para Deus não existe coisinha. Para Deus, o que vale é o que está lá dentro, a intenção. E Ele conhece as intenções do coração. Então a gente tem que ter um arrependimento verdadeiro. 2.3. O perdão aniquila as consequências. Olha que interessante. Embora Davi tenha sido perdoado, perdão, irmãos, desculpa. O perdão não aniquila as consequências. Veja. Embora Davi tenha sido perdoado pelo Senhor, sofreu as consequências do seu ato. Em decorrência desse ato, a espada não se apartaria da casa de Davi. 2 Samuel, capítulo 12, você vai ler isso lá. Capítulo 12 todinho fala sobre o que aconteceu. Deus exerceu o seu juízo sobre a vida de Davi. O filho nascido em decorrência do adultério morreu. O mal veio sobre a família de Davi. Veja o que aconteceu. Ele arrependeu, Deus perdoou ele, mas as consequências são inevitáveis. É como se fosse a lei da semeadura. Você planta, você colhe, né? Não tem como fugir disso. As consequências, o filho que a Batseba estava esperando veio morrer, né? Veio a morrer, o Senhor levou ele. Por que o Senhor levou esse filho? Davi jejuou por ele, Davi orou, mas o Senhor levou. Por quê? Porque naquela época a lei era que ele que tinha que ter morrido, Davi e Batseba. Mas o Senhor levou o filho porque o filho era inocente. Então levou o filho no lugar de Davi. Davi ia morrer sem perdão, né? Não ia ter, porque a lei tinha que ser cumprida, então ele tinha que ser morto. Mas aí o Senhor levou o filho que era inocente, sem pecado, para que ele pudesse ser perdoado, né? Então por isso que o filho dele morreu. E o mal veio sobre a família de Davi. Lá em 2 Samuel você vai ver que quando Natan chega na casa dele, depois que que é revelado o pecado, ele arrepende. Natan fala para ele assim: o mal não se apartará, a espada não se apartará da sua casa. E realmente isso aconteceu. Você vai ver lá em 2 Samuel 15 que o filho de Davi se levantou contra ele e tentou tomar o reino dele, tentou matar ele, e o filho dele foi morto. Os outros filhos, virou uma confusão, brigas constantes, e a espada realmente não saiu da casa de Davi. Se você ler toda a história, em 2 Samuel, você vai ver, no capítulo 15. Outra coisa que aconteceu, as concubinas de Davi foram publicamente envergonhadas. Realmente o filho de Davi, quando ele tentou tomar o reino de Davi, envergonhou as concubinas dele, que eram as mulheres que ele tinha, e abusou delas na frente do povo, né? Envergonhou elas publicamente. Isso foi uma vergonha muito grande, né? Então é importante a gente observar duas coisas. O perdão de Deus libera o nosso acesso a Ele. Mas mesmo sendo perdoado, sofreremos as consequências dos nossos pecados. É preciso ter permanente vigilância e oração, né?
Isso não nos dá a entender que temos que viver em pecado. Ah, já que tem consequência, eu vou viver em pecado. Não, pelo amor de Deus. Não compensa, não vale a pena. Pensa, você nunca vai terminar aquelas consequências e ainda perde a salvação e ainda não tem acesso mais a Deus, não tem comunhão com Deus, né? E aí, uma pessoa que vive dessa forma não tem paz, né? Vai estar sempre sendo escravo do diabo, escravo do pecado, né? E isso é muito triste. O perdão de Deus não exclui aquele intervalo amargo provocado pelas consequências naturais do pecado, confessado e perdoado. Isso é muito forte, irmãos. Nós temos que realmente viver segundo a vontade de Deus. Agora, no tópico 3, vai falar quais são os pedidos que o salmista faz, né? Que Davi faz depois do que aconteceu. Porque o pecado não trouxe apenas consequências externas a Davi, mas também internas. A sua intimidade com Deus foi afetada. Também a sua alma foi tomada por angústia. E aí lá no Salmo 51 ele expressa vários pedidos a Deus por causa disso. Nós vamos ver o primeiro, conhecer a sabedoria, no tópico 3.1. Após reconhecer o seu erro, Davi expressa seu anseio por ter seu coração cheio de sabedoria. Salmo 51:6, ele vai dizer, lá na Bíblia: eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Então ele pede, Senhor, me dê sabedoria, né? E há diversos significados para a palavra sabedoria, entre eles a capacidade de lidar com os problemas, né? Podem ser externos ou internos, né? Quem tem sabedoria sabe lidar com os problemas. Davi enfrentou muitos problemas na sua caminhada, e em todos os problemas ele buscou a direção de Deus. Ele sempre consultava a Deus antes de tomar uma decisão. Só que aí faltou sabedoria para ele nesse momento para tomar essa decisão. Ele devia ter consultado a Deus e não consultou. Senhor, o que eu devo fazer? Senhor, me mostre o que eu devo fazer. Não, ele foi por conta própria, achando que estava certo, né? E é onde ele sofreu as consequências. Ele tinha todas as condições para ouvir as instruções do Senhor, pois tinha profunda intimidade. Só que ele desprezou o caminho correto, que era aconselhar-se com Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor foge do pecado quando ele bate à porta. Quem teme ao Senhor foge. Temer ao Senhor não é pavor, não é medo de Deus, é respeito, é amor pela palavra de Deus, é obediência, é o desejo de estar na sua presença. Isso é temer a Deus. Tem gente que tem medo, mas não respeita a Deus, não tem reverência às coisas de Deus. Então, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Isso é muito importante. 3.2. Purifica-me com hisopo. Davi pede ao Senhor que o purifique com hisopo. Lá no verso 7, você vai ver isso. Davi queria ter certeza de estar completamente purificado. O hisopo ele é um arbusto aromático com cachos de flores amareladas que crescia nas fendas das rochas. Ele era usado na cerimônia da purificação. Uma outra passagem também que mostra como eles usavam foi quando o povo de Israel, quando Deus foi matar os primogênitos dos egípcios, aí mandou passar nos umbrais das portas o sangue do cordeiro, né? E aí eles pegaram esse hisopo, esse galinho, né? E passava no sangue do cordeiro ali e passava nas portas. Então foi usado nessa passagem. Davi sabia que as chagas do seu pecado eram grandes, portanto queria se sentir completamente limpo pelo seu Senhor. Os nossos pecados são purificados pelo sangue de Cristo, né? Lá em 1 João 7. É por isso que o sangue de Cristo é chamado de sangue da aspersão, porque quando eles sacrificavam o animal, era aspergido o sangue daquele animal ali no altar, né? E por isso o sangue de Cristo é o sangue da aspersão, é o sangue que nos purifica de todo pecado. Jesus morreu na cruz, derramou seu sangue para nos purificar,
Mas nós não podemos aproveitar disso e pensar assim, eu vou ficar pecando e o Senhor vai me perdoar, né? Eu vou viver, não, eu vou pecar, não vai dar tudo certo, né? No final eu consigo o perdão. Não é dessa forma. E tudo que você perde, a comunhão que você perde com Deus, não vale a pena. A gente não sabe o dia de amanhã. Jesus morreu, foi pra gente reconhecer que somos falhos e tentar ser melhor. É aquele momento em que você tentou, mas não conseguiu. E Senhor, eu não consegui, eu tentei, mas eu falhei. Senhor, me purifica com teu sangue. Aí nessa hora, o Senhor nos liga a Deus novamente. Jesus veio para ser a ponte, né? A ponte entre o homem e Deus. Então o sangue dele é o sangue da aspersão. A graça veio para nos alcançar de forma que nós tivéssemos acesso a Deus, não para nós aproveitarmos disso, né? Temos que ter cuidado. É muito importante falar sobre isso, porque a mancha de Davi era visível para o rei, que era ele, e seus súditos. Por quê? Porque ele tinha uma posição, ele era a autoridade máxima de Israel, ele tinha prestígio, todo mundo o aclamava, ele foi o melhor rei que Israel teve. Você pode ler a história de todos os reis, que não teve nenhum como Davi. Outra coisa também, o histórico dele, ele venceu um gigante, ele matou leões, né? Ele tinha uma história, né? Ele tinha grandes feitos que o Senhor tinha feito através dele. A veia musical, ele era tocador de harpa, ele era cantor, ele era compositor, né? E a espiritualidade dele, que ele tinha, está lá expressa no Salmo 23, quanto ele tinha uma espiritualidade com Deus, né? A queda de Davi não foi uma queda qualquer, né? Foi uma coisa que abalou mesmo. Foi um vexame, foi uma vergonha, um horror para toda aquela geração. Mas graças à confissão do seu pecado e à misericórdia de Deus, Davi saiu da sujeira. E essa sujeira saiu dele. É isso que o Senhor faz. É esse que é o evangelho de Jesus Cristo. Ele nos tira lá do lamaçal e tira essa sujeira de dentro da gente. Mas a gente tem que confessar. Foi graças à confissão e ao arrependimento verdadeiro. 3.3, a alegria da tua salvação. Então ele, no 3.1, ele pediu para ser limpo verdadeiramente. No 3.3 ele pede a alegria da tua salvação. Lá no verso 12 a gente vai ver, veja o verso 12. Diz assim, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Duas expressões fundamentais, alegria e salvação. Davi, ele estava num estado de angústia profunda. E ele estava se sentindo preso, aprisionado em decorrência do seu pecado. Então, ele pedia, Senhor, me dá alegria, porque ele tinha tristeza, ele não tinha alegria, ele não tinha paz, né? Então, por isso ele pediu isso. Duas coisas nós vemos, o caminho da santidade conduz as pessoas à alegria e à salvação. E o caminho do pecado conduz à tristeza e à morte. A verdade é que a alegria que o Senhor nos dá não é essa alegria passageira que o mundo dá. É uma alegria em meio à adversidade. É paz na guerra. É isso que o Senhor Jesus nos dá quando nós temos uma vida de santificação. Mas o pecado não. O pecado só traz tristeza, só traz angústia, só traz morte, só traz... Você fica aprisionado, você não sente paz, né? É muito triste o que o pecado traz. E só Deus que pode preencher esse vazio na nossa vida, né? E a salvação, né? Isso é muito importante. Perdão e gozo andam juntos. Almas que não foram perdoadas de seus negros e tristíssimos pecados são almas completamente entristecidas. Mas com o perdão de Deus vem o gozo espiritual. Isso é maravilhoso. Administrado pelo Espírito de Deus. O gozo é um fruto do Espírito. Você vai ver lá em Gálatas 5:22. Gozo é um fruto do Espírito. E é maravilhoso sentir isso nas nossas vidas. E além de ter gozo, é um mandamento do Espírito. Filipenses 4:4. Você pode ler aí na sua casa se você quiser. Gálatas 5:22 e Filipenses 4:4. Porque é maravilhoso. Nós sentimos
o gozo espiritual. É como se você estivesse em outra dimensão, você se sente flutuando assim, não sente aquele peso do pecado, sente a graça de Deus sobre a sua vida. Então, irmãos, isso é muito importante, né? Vamos buscar fazer como Davi fez, né? Vamos esvaziar de nós mesmos e buscar o perdão de Deus. Que na conclusão eu vou ler aqui para os irmãos. O Salmo 51 é um importante auxílio na conscientização da realidade da nossa natureza pecaminosa, da importância do arrependimento e da busca por restauração. O Senhor Deus é poderoso para perdoar e restaurar o arrependimento. O Senhor Jesus está pronto para te receber. O Senhor Jesus te conhece, Ele sabe as suas fraquezas, Ele sabe as suas limitações, mas você precisa reconhecer. Ah, mas Deus sabe. Não, mas Ele quer ouvir de você. Eu que tenho que falar, Senhor, eu não consigo, eu sou falha, eu sou isso, eu sou aquilo, eu penso isso. Senhor, me perdoe, tenha misericórdia de mim. Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Porque nós não conseguimos, irmão, não vem de nós. Isso é a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Se nós não deixarmos, esvaziarmos de si mesmo, deixarmos Cristo habitar em nós, nós não conseguimos. Porque a Bíblia mesmo fala que o céu é tomado por esforço. Eu não adianta pensar assim, a graça de Jesus vai me salvar, ficar esperando. Não, pelo amor de Deus, né? Faz um esforço. Vamos buscar em Deus, porque Ele está pronto para nos perdoar. E o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. E um abraço a todos. Que Deus vos abençoe. Amém?